Olá, meu nome é Gisela Cristina Mendes da Silva, sou graduanda de Letras pela Unirio e bolsista IC Unirio. Integro o projeto de pesquisa coordenado pelo professor e meu orientador, Dr. Gustavo Naves Franco, denominado Teorias da Complexidade, Novo Materialismo e as Práticas de Escrita e Leitura na Experiência Acadêmica Contemporânea. O trabalho que apresentarei denomina-se A Relação entre o Cotidiano e o Arquetípico em Práticas Narrativas Psicoterapêuticas. A pesquisa realizada buscou sistematizar os conceitos norteadores da psicologia analítica, ou psicologia complexa, e os aspectos da crítica literária, objetivando o intercâmbio entre essas relações e os potenciais terapêuticos que as diferentes práticas e exercícios narrativos cotidianos propiciam. Para isso, utilizamos o material bibliográfico que compõe os estudos realizados pelos psicólogos Carl Gustav Jung e James Hillman, e as propostas crítico-literárias empreendidas por Erich Auerbach. Um dos conceitos seminais da psicologia analítica, apresentado por Jung, é a existência, dentro da estrutura da psique, do inconsciente coletivo. O funcionamento dessa estrutura da psique realiza-se congenitamente, mas não através de formas simbólicas engessadas e ideias primordiais idênticas e inalteradas no comportamento humano, e sim como uma propensão implícita em todas as culturas humanas, em movimentos ascendentes e verificáveis através dos conteúdos de determinados símbolos que apresentam-se em diferentes comunidades e contextos históricos nos grupos humanos. Tais símbolos terão acepções semelhantes, mesmo pavimentados de formas distintas. Nesse espaço da psique encontram-se os elementos denominados como arquétipos. Esses elementos tornam-se observáveis à medida que emergem à consciência em linguagens simbólicas e são identificáveis através de sonhos, mitos, contos de fadas e em grupos de representação acentuada por sentimentos, intitulados de complexos. Esses materiais do inconsciente coletivo não possuem atribuições maniqueístas e só direcionam-se para essas quando preenchidos com características personalistas e individuais. Só podemos acessá-los de maneira indireta através de suas manifestações na consciência. Até lá, o arquétipo é potencialmente uma presença, uma possibilidade latente. Apenas quando utiliza plataformas de ligação entre o mundo interior e o exterior, os conteúdos ganham representação e tornam-se imagens arquetípicas. Em posse desses conceitos centrais da psicologia analítica, a pesquisa analisou as relações entre imagens arquetípicas e as narrativas cotidianas onde elas se manifestam, utilizando para isso uma investigação sobre a imagem e ficções que curam do psicólogo James Hillman. As discussões presentes nesses dois trabalhos dão conta da maneira como as imagens arquetípicas surgem em nossas vidas e como o ato de narrar e as histórias de casos, em contextos clínicos, em movimentos cotidianos, ganham contornos ficcionais e são invadidas por um imaginar arquetípico. A atividade que melhor corporifica a psique e o seu funcionamento é o imaginar. Toda a trama narrativa que engendramos ao longo da vida é o realizar dessas imagens, desses processos de imaginação que independem, por exemplo, do estímulo recebido pelo ego consciente e ecoa na nossa produção de sonhos diariamente. As imagens brotam e revestem-se de símbolos que são alçados à lente da consciência. O que desenvolvemos com a pesquisa resultou no entendimento de que a maneira que narramos nossa história e os meios que usamos para isso estão em grande medida a serviço terapêutico para o melhor entendimento com a nossa própria trama interna.
Recorremos então à produção crítica literária realizada por Eric Auerbach em Mimesis, onde analisou a representação da realidade na literatura ocidental. Auerbach investigou duas maneiras de caracterização da realidade. Uma calcada no relato universalizante da experiência do homem, que torna-se modelar para a experiência de todos, a outra relacionada com a experiência humana singularizada, única, no contexto do cotidiano. Seguindo os conceitos auerbachianos, podemos constatar que ao longo da história narrativa literária, as imagens que povoam os discursos são pertencentes a uma determinada temporalidade, a um determinado espírito da época. Diante desse fato, apontamos então a relação com o conceito junguiano de inconsciente coletivo, uma vez que as imagens arquetípicas que emergem à ótica consciente, os símbolos com as quais revestem-se e os meios estilísticos utilizados para sua transmissão apontam as transformações na contemporaneidade em que atuam. Identificamos ainda que, a partir da experiência da Primeira Guerra Mundial, um evento que transforma a narrativa coletiva humana, o mundo externo assumiu outra configuração e, consequentemente, revestiu-se de outras simbologias em sua comunicação. Há um esvaziamento de sentidos, o fim das certezas, e os relatos da experiência humana se individualizam, ocasionando no surgimento de uma nova forma de narrativa literária, onde a maneira de narrar favorece cada micro-história humana e dá ênfase à multiplicidade de imagens produzidas em cada instante. Auerbach elucida essa virada narrativa através do romance Ao Farol, de Virginia Woolf. Nomeia o capítulo de Mimesis, que trata a respeito dessa mudança, de A Meia Marrom. A imagem encenada que é analisada diz respeito à costura da meia feita pela Sra. Ramsay para presentear o filho do faroleiro. É, consequentemente, a narração da costura que ocasiona a viagem para outras temporalidades. A técnica narrativa empregada aponta o desaparecimento de uma realidade objetiva em meio às subjetividades. Os personagens tornam-se incertos e o narrador perde a onipresença. A verificação de um momento banal passou a ditar todo um destino, revelando as verdades mais intrínsecas e despertando sentimentos submersos. Perceber a linguagem simbólica oculta em imagens banais é uma forma de decodificar as mensagens oriundas de mundos internos, onde os sentimentos e pensamentos são expressos como se fossem experiências palpáveis do mundo externo. Quando relatamos algum fato da vida, estamos inscrevendo na textura do tempo e somos invadidos pelas imagens que utilizamos na costura dessas narrativas. Hillman nos fala que, ocasionalmente, uma história se torna totalmente metafórica, na qual todos os aspectos do que eu vi ontem, a grande construção de um prédio, o mestre de obras de capacete na cabine de controle, a garotinha numa praça prateada de água da chuva em perigo diante de uma escavadeira, o transeunte que interfere, se referem também a figuras na psique do paciente e à interação entre elas. Concluímos que, em grande medida, todas as imagens que povoam a nossa narrativa e as tramas literárias são enunciações da psique sobre si mesma e atuam como uma participação cooperativa do inconsciente. Ouvi-las, decodificá-las, produzi-las é a função que nos cabe. Por isso, as imagens e símbolos que ela produz têm algo de inescapável. Entender o seu funcionamento é o primeiro passo para o equilíbrio com a nossa porção humana. A pesquisa em questão ainda desdobrou-se em um novo projeto que propõe a análise fragmentar relativa às narrativas da escritora canadense Alice Munro.
buscando extrair destas narrativas as imagens arquetípicas, mitopoéticas, que podem ressoar para nós, terapeuticamente, à luz dos conceitos junguianos. Agradeço à Unirio pela oportunidade.